Programa de Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, campus Rolim de Moura. Nessa noite nós temos a nossa convidada, a professora Cleci Werner, da Universidade Federal de Passo Fundo, com a palestra O Ensinar e o Aprender em Ciências e Matemáticas. Professora Cleci, muitíssimo obrigada por aceitar estar conosco. Fique muito à vontade, a sala é sua. Muito obrigado, Kátia. Então, oficialmente, boa noite a todos, né? E quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? De poder discutir um pouquinho sobre esse campo que é a educação em ciências e matemática, mas particularmente a educação em ciências, que é onde eu venho me debruçando um pouco mais. E trazer um pouco do que nós desenvolvemos aqui, né, no final da minha fala, um pouco do que nós desenvolvemos aqui nos nossos programas de pós-graduação, e que tem muitos dos pós-graduandos, né, mestrandos e doutorandos, também presentes nessa sala. Cumprimento também especial a eles, que prestigiam esse momento, né, e que são também pós-graduandos, assim como os colegas daí, né, do programa, e que estão todos em busca, né, da sua tese, da sua dissertação, da sua pesquisa, do seu produto educacional e, acima de tudo, em busca da melhoria da qualidade do ensino, né, em melhorar isso que nós nos debruçamos um pouco mais, que é a questão da escola, né, a questão dos processos de ensino-aprendizagem. Eu falo, né, é sempre bom a gente se situar, eu falo desde o sul, né, na região sul do Brasil, na nossa universidade, na Universidade de Passo Fundo, e temos 2 programas de pós-graduação, onde a gente desenvolve pesquisa tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissional, e tem discutido alguns temas, né? Eu não vou me ater especificamente, somente no final eu vou trazer algumas coisas que nós realizamos, mas antes eu pensei em fazer um passeio para a gente poder entender um pouco qual é o sentido da nossa pesquisa e talvez o que a gente precisa realmente realçar quando nós resolvemos nos dedicar aí 2, 3, 4 anos em cima de um estudo voltado para a escola, voltado para a sala de aula, voltado para os processos de ensino-aprendizagem. Então, para isso, eu, claro, sempre organizo alguns slides, né, e vou tentar compartilhar aqui com vocês, e, enfim, dispensamos aí qualquer formalidade, a gente pode me interromper, né, e a gente ir debatendo, tal, mas eu vou tentar fazer essa relação entre a ciência e o campo do ensino de ciências, mostrando aonde estão as nossas raízes e para onde nós estamos caminhando nesse momento. E o que nós precisamos, de fato, talvez, chamar atenção para as nossas pesquisas, né? Olhar se as nossas pesquisas também estão atendendo a isso que hoje a sociedade nos exige, né? Então, como a Kátia disse, né, meu nome é Cleci Werner da Rosa, e eu falo desde a universidade de um grupo de pesquisa, né, que ao longo aí da apresentação eu vou falar alguns aspectos, certo? Primeiro eu trago 2 questionamentos, assim, que provocativos. Eu acho que o segundo responde um pouco o primeiro, mas de pensar que educação científica necessitamos hoje, né? E como a educação em ciências e matemática pode contribuir para a formação humana. Então, quase que respondendo a primeira, né, a segunda vai nos dizer que nós precisamos olhar mais para o sujeito, né, olhar mais para o sujeito no sentido da nossa própria formação, né, e de quanto nós contribuímos para a formação dos nossos alunos, né, formação humana deles num sentido mais amplo. Então, eu vou tentar levantar algumas teses aí e apontar algumas possibilidades. A primeira é chamar a atenção de que o campo, principalmente o campo da educação em ciências, ele é farto de situações que estão presentes no cotidiano e que dizem respeito diretamente àquilo que nós elencamos como conteúdos curriculares dentro da escola.
Aí eu trouxe algumas imagens para provocar a gente, né, e depois fazer uma pergunta. A primeira imagem, uma questão, teria uma infinidade de imagens, né, mas a primeira questão do desmatamento, para a gente pensar junto, né, o quanto que a gente reflete sobre isso, o quanto que a gente discute isso, que está permeado de conceitos, de conteúdos que fazem parte do currículo que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos. Então, quanto nós discutimos essas questões, como o desmatamento, que é uma preocupação de vocês, talvez mais do que a nossa, porque aqui já foi tudo desmatado, né? Mas que aqui nós temos muito problema das queimadas ainda. Então, são assuntos que estão presentes no nosso cotidiano e nós, como professores de ciências, por vezes, não estamos discutindo. A questão da seca, a questão da fome, a questão da miséria, diz respeito diretamente a assuntos, a tópicos que nós abordamos dentro do campo da ciência. E, por vezes, também não refletimos. A pandemia, né, que esteve aí com toda a sua carga negativa e como ela influenciou a nossa vida e a vida de todos, de todo o planeta, né, e que diz respeito aos nossos conteúdos de ciências, de biologia, sim, de física, de química, e o quanto que nós estamos discutindo isso com os nossos alunos. Por fim, né, chegando mais pertinho de mim fisicamente, as enchentes, né? Isso aqui é uma vila na Grande Porto Alegre, que parece que foi jogada uma bomba, né? Ela foi destruída, a água simplesmente levou tudo, arrasou as pessoas. E a questão da enchente, a questão do desequilíbrio que nós temos hoje na natureza, são assuntos que nós diretamente, não é nem indiretamente, diretamente abordamos dentro da nossa sala de aula. Aqui, para finalizar, né, uma imagem que, além de trazer um dos estádios mais bonitos do mundo, né, que é o Beira-Rio, né, obviamente, né, ele nos traz uma reflexão, essa imagem nos traz uma reflexão muito profunda, porque ela vai mostrar o percurso do Guaíba. Esse é o Guaíba, que é o rio que inundou Porto Alegre. O Guaíba recebeu a água do rio Taquari, do rio Jacuí, que, por sua vez, né, devastou tudo que podia ao descer até o Guaíba, e que vem do rio aqui de Passo Fundo, e as águas vão descendo em direção ao Guaíba. Quando chegou no Guaíba, ele vai para Lagoa dos Patos e depois vai desembocar no mar. E o rio Guaíba teve o seu percurso alterado. O Guaíba, bem esse movimento, esse contorno em roda do Beira-Rio, foi aterrado. E com a enchente, o que a água buscou? O seu lugar, novamente. O Beira-Rio e todo o seu entorno, mais recentemente o CT, que está debaixo d'água, a gente nem consegue ver o CT, tudo isso foi construído com aterramento. O que a água voltou a buscar? O seu lugar natural. Ela retomou aquilo que era dela, que era o Rio Guaíba. Então, como que nós vamos discutir isso em sala de aula e não vamos refletir sobre o como nós estamos alterando a natureza? Se nós trabalhamos com as ciências da natureza. Então, essas questões nos fazem pensar em vários aspectos, né? Principalmente, como que a sala de aula, a nossa sala de aula, no nosso caso mais especificamente, as nossas pesquisas dialogam com esses fatos. Eu poderia elencar aqui uma lista de fatos gigantesca, mas para chamar atenção esses 4 ou 5 fatos. Como estou, enquanto professor, né, contribuindo para que essa nova geração, os jovens que estão ali nos ouvindo, possam enfrentar, evitar ou compreender mesmo esses problemas que afetam eles diretamente todos os dias. Então, sobre isso, a gente tem que pensar um pouco. Sobre isso, a gente tem que pensar sobre aquilo que nós gastamos um tempo muito significativo da nossa vida, que é desenvolvendo pesquisa. E sobre esses pontos também nós temos que pensar no momento em que nós preparamos as nossas aulas, vamos discutir os assuntos com os alunos. Mas aí eu me pergunto,
Será que é isso, de fato, que a gente tem feito? Até que ponto nós nos sentimos instigados a fazer isso? Ou, e aqui eu vou utilizar um print que eu fiz de uma fala, que estava gravada também, do professor Nathan Lima, numa aula inaugural no nosso programa aqui. Aliás, quando tiver oportunidade, Kátia, indico convidar o professor Nathan Lima, da URGS, para fazer uma fala sobre esse campo da educação científica. Eu vou usar em alguns momentos algumas falas dele, e ele é muito reflexivo nesse sentido. E ele disse, nós, que somos professores da área da educação científica, do ensino de ciências, estamos como esses músicos que no momento em que o Titanic estava afundando, eles resolveram tocar violino. Ou seja, parece que não tem nada o que fazer. A catástrofe está acontecendo, a natureza está berrando, e nós, como professores, nós, como pessoas ligadas à saúde, à ciência, olhamos para isso e ficamos tocando a nossa música como se não tivesse mais nada o que fazer. E temos que deixar as coisas acontecerem. E depois lamentar os fatos. Então, para que a gente não seja esses músicos, para que a gente consiga, de fato, né, dizer, olha, há uma saída, há uma alternativa, podemos buscar, nós temos que levar isso para dentro da sala de aula. Mas se a gente olhar historicamente, e eu vou convidar vocês a fazer esse passeio, vocês vão entender por que nós não fizemos isso. Não é da nossa tradição enquanto professores de ciências, enquanto professores de física, de química, de biologia, levar isso para dentro da sala de aula. Nos últimos anos tem sido apontado isso como uma alternativa. Mas a nossa tradição enquanto ciência e enquanto ensino de ciências, educação em ciências, está demorando para que a gente consiga efetivamente transformar a sala de aula num espaço de conscientização e de busca, né, por mudar essa história que está se desenhando tragicamente. Nesse passeio da história, eu vou pegar os últimos 100 anos, final do século XIX, início do século XX, para demarcar um ponto de discussão nossa, e mostrar que nós, enquanto formados, enquanto físicos, químicos, matemáticos, biólogos, nós temos uma forte identificação com essa noção de ciência que é trazido como um status de verdade, como um status de algo incontestável. Nós nos formamos lendo, estudando nos livros, né, os próprios livros de física, eu vou falar de física, né, e peço desculpas já por limitar os meus exemplos da física, mas os livros de física que a gente estudou são livros que trazem os conhecimentos como uma verdade e com um status que, por vezes, faz com que a gente ache que a ciência é a dona da verdade, com que esse conhecimento científico é incontestável, ele está posto, e o que cabe a nós, professor, é pegar o que está no livro, historicamente um conhecimento acumulado, e levá-lo ao aluno, por meio de alguma estratégia que a gente julgar, mas é de realmente pegar esse conhecimento que está pronto, posto lá como se fosse uma verdade, e transferi-lo aos alunos. Mas isso vem da tradição de uma escola positivista, em que mostrou a ciência, né, como neutra, uma ciência que só traz benefícios para a humanidade. Nós entendemos que os conhecimentos de química, de física, de biologia só fazem a sociedade avançar, só trazem coisas boas. Aí a industrialização é uma decorrência disso, né? E isso fez com que a gente entendesse que o desenvolvimento de uma sociedade estaria atrelado à ciência, e que o método pelo qual se produz o conhecimento dentro da ciência é o método que torna o conhecimento válido. E ele é feito por grandes gênios. Não foi à toa, né, que no final do século XIX nós acreditávamos que não tínhamos mais nada
o que pesquisar dentro da física, dentro da ciência, porque tamanha era o nosso egoísmo de olhar para nós e dizer que a gente já sabia tudo sobre a natureza. Então, esta herança que nós temos e que se traduz muito nos livros, hoje ainda livros de terceiro grau, não é difícil. Não. Hoje nós vamos num curso de licenciatura em física, nós usamos o tradicional Halliday, Sears, que é usado há quantos anos, gente? 50, 70 anos é usado esse livro. Com pequenos ajustes, mas ainda são usados. Então, são livros que são carregados desta visão. Nós nos formamos com essa visão e a nossa tendência é de mantê-la no campo da educação, em ciências. Não é para menos, né? Nós atribuímos a um grande gênio, então existem pessoas de mentes brilhantes, de raciocínios lógicos, dedutivos, sensacionais, e que conseguem ver aonde outras pessoas não podem ver. Quem são essas pessoas? As ligadas à ciência. Os grandes cientistas. Então, nós vamos sempre ver endeusar a figura de algumas pessoas pelo feito dela dentro da ciência. Então, essa veneração, ela nos traz um prejuízo. Esta foto é considerada a foto mais inteligente da humanidade. Essa foto, gente, todo mundo sabe, né? É uma foto, se eu não me engano, de 1927, na Conferência de Seoul, em Bruxelas. Essa foto ela também é emblemática, porque mostra só uma mulher, que é a Marie Curie e tal. Mas ela nos traz que os inteligentes, os gênios da humanidade são cientistas. Então, ela delega à ciência um status quo que a gente tem essa herança e que a gente tem que lutar muito para quebrar ela e para sair desse status, porque essa própria ciência que nos mostrava isso nos trouxe consequências danosas. Nós sabemos que o fruto de toda este avanço da ciência, de todo esse conhecimento da ciência, nos trouxe a destruição da humanidade, nos trouxe guerra, nos trouxe disputa, e que isso virou algo da economia, isso virou algo político. Então, esse movimento da ciência com seu status de verdade absoluta e de que produz conhecimento e de que mostra que ela é o poder. Então, para um país se transformar numa grande potência, ele precisa ter com ele os grandes cientistas. E a disputa foi por isso, e os Estados Unidos foi em busca desses grandes cientistas. E os Estados Unidos se deu conta de que ele iria buscar em projetos na área do ensino, e aí nós temos uma grande demarcação do ensino, que eu vou voltar mais tarde, em que ele deveria atrair jovens para as carreiras científicas. Mas não porque é importante a ciência como forma de vida, como formação do sujeito, mas sim como a presença no currículo escolar para identificar aqueles que seriam os novos Einstein e que produziriam conhecimentos de grande impacto e de grande poder bélico. Essa era a grande questão. Então, esta visão que culminou nesta reflexão fez com que muitos físicos, como é o caso do próprio Thomas Kuhn, mas também outros cientistas no início do século, questionassem esse modelo, questionassem esse status de verdade. Nós poderíamos entrar aqui, eu leio muito Bachelard, poderíamos entrar com Bachelard ou outros, mas nesse momento optei por trazer o Thomas Kuhn porque ele é o mais conhecido de todos nós. E o Thomas Kuhn, embebido aí nos trabalhos do Fleck, ele declaradamente diz isso, e também hoje mais atualmente as discussões que o Bruno Latour nos traz, ele vai questionar esse modelo de sociedade aonde a ciência tem esse status. Ele vai nos ajudar a pensar que a ciência é fruto da própria sociedade, está atrelada à sociedade, e como tal ela atende a essas demandas da sociedade, mas ao mesmo tempo nós precisamos refletir sobre ela. Só que até que isto se reverta em processos de educação em ciências, se passam muitos anos.
Só mais recentemente é que a gente começa a trazer essas discussões que o livro do Kuhn trouxe lá em 1962, se eu não estou enganado. Então, a ciência em si passa a ser objeto de ser questionado. Poxa vida, que ciência é essa que está destruindo a própria humanidade? Se ela tinha um status de ser desenvolvimento da sociedade, hoje ela tem status de estar destruindo a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra uma visão extremamente externalista, que é ciência atrelado à sociedade. E aí nós começamos a discutir uma nova perspectiva. Tá? É evidente que esta ciência ela responde a uma demanda social. A própria sociedade nos traz situações que faz com que a ciência se desenvolva. Ela responde. A ciência busca soluções para problemas que, por vezes, a própria sociedade criou, né? Que a própria ciência criou. Então, nós temos uma sociedade que gera demanda e que gera conhecimento científico. Aí nós temos vários problemas. O primeiro, ela promete uma pílula de vida longa, e que todo mundo quer, e que nós queremos, e hoje nós podemos dizer que nós vivemos mais, nós talvez até tenhamos mais qualidade de vida, mais conforto graças à ciência, isso é verdade. A ciência nos ajuda muito, mas a ciência também nos prejudica, ela também produz muita coisa que não é desejada pelo homem. E que depois ela tem que produzir conhecimento para tratar de consertar isso. A gente está vendo aí na catástrofe. Mas isso também implica que nós somos, porque isso é uma questão também política. Se é a própria sociedade que gera a demanda, e que vai incentivar a pesquisa dentro das universidades, e que vai levar as pesquisas nos grandes centros de pesquisa, ela está atrelada àquilo que nós recebemos de apoio financeiro. Ela está atrelada a verbas que são disponibilizadas pelos editais de fomento. E os editais de fomento direcionam isso para as pesquisas que o governo julga serem as mais interessantes. Então, a pesquisa que busca responder à sociedade é aquela que o governo quer que a gente responda à sociedade. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. Com isso, eu tenho aberto uma discussão muito forte, que é: nós perdemos a universidade como um espaço da criatividade, da intelectualidade, do livre pensar, que sempre foi o grande objetivo da universidade desde a Grécia ou desde o século XVI, quando nós criamos a universidade. Desde esse tempo, a universidade foi um espaço de pensamento. Hoje, a universidade é um espaço de produção do conhecimento, seguindo as regras do que a sociedade nos diz que nós devemos pesquisar. Mas isso é um outro capítulo, né? Um outro viés de discussão que eu vou fazer daqui umas 2 semanas de novo. Mas voltando ao que nós estávamos falando, é olhar para a ciência enquanto produção do conhecimento para o bem ou para o mal. E isso quem vai fazer somos nós. E isso nós temos que mostrar aos nossos alunos. Ao mesmo tempo que nós temos ganho, nós temos perdas. E a primeira vez que alguém berrou sobre isso foi a Rachel Carson. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ela está aí entre quem é da biologia impossível não ter ouvido falar. Ela está entre as 100 personalidades que influenciaram o século XX. Ela estava na capa da Time. Ela com essa obra, Primavera Silenciosa, ela questionou, né, o uso dos agrotóxicos, o aumento da produtividade, e nos fez pensar que a ciência, enquanto ciência, que estava produzindo o agrotóxico, que estava produzindo os defensivos, e que com isso a gente conseguia, e consegue ainda, produzir muito mais alimentos, porque nós não temos alimento para todos, nós temos que produzir mais alimentos, e os defensivos nos ajudam a produzir mais alimentos. Eles estão nos autodestruindo. Então, como diz o professor Nathalie, nós estamos entre a cruz e a espada. Ao mesmo tempo em que nós atendemos a uma demanda da própria sociedade, nós estamos destruindo a própria sociedade. E esse é um exemplo.
Tá? Se fosse usado isso para uma distribuição igualitária, né, na humanidade, se nós conseguíssemos atingir aqueles que realmente estão necessitando do alimento, talvez fosse uma solução, mas não, né? Nós continuamos com a desigualdade, nós continuamos com a falta de alimentos. O fato de nós produzirmos mais alimento não está suprindo a nossa falta de alimento. E, ao contrário, está trazendo sequelas para nós e tragédias. E isso precisa ser levado na sala de aula. Não é uma questão de eu falar bem ou de eu falar mal. É uma questão de eu dar oportunidade para que meu aluno consiga enxergar as coisas. Então, isso precisa ser discutido. Nós tivemos aqui um trabalho que foi desenvolvido na educação, de uma tese de doutorado, que discute muito sobre o uso do agrotóxico. É uma sequência didática muito interessante, se alguém tiver um interesse, para trabalhar as questões da alfabetização científica, né, no ensino médio. E isso precisa ser levado, essa discussão precisa estar na sala de aula. E nós não podemos mais ensinar ciência sem mostrar isso. Deixa eu ir para frente. E aí, para fechar essa questão da ciência, e nós entrarmos no campo da educação em ciências, nós podemos ver um movimento na ciência que vai da ciência como produção do conhecimento atrelada à genialidade de algumas pessoas, com status de verdade, e cujo objeto primeiro é o conhecimento em si. E que teve influência na sociedade, obviamente, teve consequências e tal. Para um movimento em que eu começo a entender que a ciência atende às demandas da sociedade, mas também é problemática. Então, de uma visão extremamente internalista, eu passo a uma visão externalista da ciência. Sob o ponto de vista filosófico, a gente sempre teve essa disputa, né? E que eu acho que as duas são importantes quando se trata da educação. E, por fim, uma nova, que eu acho que é a que nós hoje estamos prestes a instaurar e que precisamos disso. A ciência como valorização da vida, das pessoas, da formação humana, uma visão crítica e cultural da ciência, uma ciência contra a barbárie, contra a opressão, contra os descasos que nós temos com a vida humana. Esta é a linha de sustentabilidade, uma ciência que produz conhecimento que por vezes é um conhecimento que não está tão diretamente vinculado à sociedade, mas está ao próprio indivíduo. Uma ciência que responde a demandas da sociedade, até porque ela precisa sobreviver financeiramente, a gente precisa gerar produtos, e uma ciência que faz com que as pessoas sejam mais felizes, com que as pessoas reconheçam os outros, reconheçam a diferença e lutem contra as desigualdades. Então, nós precisamos pensar uma ciência desta forma. Como que o ensino de ciências vê isso? É sempre uma ciência que uma está atrelada à outra. Eu não consigo ver como situações tão dicotômicas como alguns veem. Uma está de um lado, outra está do outro. Não. E eu, Cleci, trabalho muito na primeira perspectiva. Então, isso significa que ela não é uma perspectiva de um todo ruim. Eu preciso produzir conhecimento. Eu preciso ter domínio dos conceitos. Só a partir deles é que eu vou conseguir enxergar a sociedade e tomar decisão na sociedade. O uso da máscara é um exemplo. Né? Ou eu confio em alguém e digo, eu não vou usar máscara porque a Kátia disse que não é para usar, e eu tenho total confiança na Kátia. Ou eu tenho conhecimento suficiente para entender que uma máscara de crochê não tem, né? Não tem utilidade nenhuma. Então, ou eu tenho conhecimento de biologia suficiente para tomar minha decisão, ou eu delego ela a alguém. Então, o domínio do conceito em si, essa visão internalista, ela precisa. Ao mesmo tempo, eu preciso olhar para a sociedade, que o fato de eu usar a máscara não é só minha o problema, é um problema social, eu estou afetando as outras pessoas. Se eu não quero usar e quero correr o risco, é problema meu? Não é problema meu, é problema da sociedade. Eu tenho que respeitar os outros, eu vivo em sociedade. E, ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para os outros que talvez não tenham condições de ter isso. Então, são questões que a gente precisa levar e mostrar para dentro da sala de aula, muito mais do que se posicionar,
é mostrar essas possibilidades, tá? Isso é sustentabilidade, isso é inovação, isso é impacto do conhecimento. Tá, mas e vocês vão dizer, tudo bem, mas eu pesquiso o ensino, eu pesquiso a educação em ciências. Isso é uma visão de ciência, isso é uma visão da evolução do conhecimento e dos diferentes posicionamentos epistemológicos. Como que se dá o ensino? Olha, gente, nós vamos perceber que o ensino de ciências não é diferente. O ensino de ciências, ele só vem defasado em relação ao que acontece na ciência. Se nós pudéssemos demarcar, nós vamos demarcar 3 períodos. O período da educação científica, do ensino de ciências, antes do pós-guerra, depois, entre o pós-guerra e o ano mais ou menos 2016, e a educação científica que vem depois disso, depois do ano 2016. Por que o ano de 2016? É porque o ano que aparece o termo pós-verdade. E a pós-verdade é uma revolução no campo da educação em ciências. Tá? Então, esse primeiro olhar para esta educação científica antes de nós nos depararmos com o quanto que a ciência impacta e os governantes perceberem o quanto que a ciência significa poder, enquanto entenderem que o domínio da ciência é um domínio político, acima de tudo, a educação em ciências era a escola que nós tínhamos. Se a gente, e eu gostava muito de olhar, e gosto muito de olhar, os livros do início do século, são livros que narram conceitos, que discutem fenômenos físicos, que tem demonstração de alguns experimentos, tem no final de cada capítulo um questionário para a gente responder, com perguntinhas diretas, simples. Eu abro um livro de física lá do início do século XIX, eu vou ver que a física era ensinada discutindo conceitos, demonstrando experimentos, demonstrando algumas fórmulas, usando a matemática como uma linguagem, sim, mas não era a visão que nós passamos a ter depois dos anos de 1950 a 1960. E que está presente até hoje. Eu demarquei aí 2016 porque é a questão da pós-verdade, mas esse período, que é um período muito forte, para muitos é aqui que começa a educação em ciências. Para muitos é aqui que nós começamos a discutir o ensino de ciências no país. E esta época é uma época marcada por aquilo que antecedeu os anos na ciência. Aquela visão de ciência como verdade absoluta, como focada numa linguagem matemática, na obra de gênios, de poucas pessoas. Esta ciência repercute numa educação em ciências que buscava reproduzir isso. Apesar de já haver as críticas, o livro do Kuhn já estava aí para discutir conosco, mas a educação em ciências nessa época é a época dos grandes projetos, depois eu vou falar um pouquinho, é a época do cale a boca e calcule. Muitos de nós aqui, eu, por exemplo, estudei ciências dos anos 70 e 80, e para mim física é sinônimo de resolução de problemas. Problema que tinha x e y, um ponto que ia de A a B, totalmente descontextualizado, e a gente tinha que calcular. Era uma definição e uma lista infindada de cálculos que a gente tinha que fazer. Então, uma visão completamente diferente da visão de ensino que se tinha antes. Esse ensino de ciências, permeado pela resolução de problemas, que até 1980, mais ou menos, eles eram descontextualizados, em 1990. Eu comecei a trabalhar no ensino médio em 1990 e ainda peguei muito livro no ensino médio, que ainda era um ponto material, vai de A a B, e era esse tipo de coisa que tinha no livro. O MRU, o MRUV. E no final dos anos 90, eu comecei a ver situações, problemas mais próximas da vivência dos meus alunos e que eles poderiam pensar a ciência a partir da resolução ou da proposta de resolução desses problemas. Tá? E ali nasce o ensino que se baseia na relação entre ciência, tecnologia e sociedade. E aí começam a surgir as questões ambientais e a própria interdisciplinaridade. Eu vou detalhar um pouquinho mais isso, porque é isso que nós temos
como algo consolidado no campo. Eu fiz um trabalho para uma palestra um tempo atrás, não publiquei, mas eu tenho a palestra. Eu fiz um levantamento nos INPEC, o título das sessões, dos eixos, né, de trabalho que tinham no INPEC desde a primeira edição até a última. E a gente consegue ter um panorama de como migrou o campo da educação em ciências de uma perspectiva bastante voltada à resolução de problemas, voltada à criação de conceitos, que é uma coisa que eu ainda gosto e trabalho nisso, que é o domínio do cognitivismo, basicamente, para questões que hoje nós vamos trabalhar, que são as questões étnico-raciais, questões de gênero. Então, como nós viemos só pelos títulos das linhas, né, das linhas temáticas que tem nos eventos, e no nosso caso, o maior evento é o de educação da Abrapec, né, o de educação em ciências. É interessantíssimo de ver como essa migração ocorre nas pesquisas e que isso é fruto da própria tendência que tem dentro da educação básica. Isso dialoga com a educação básica. E aí nós, né, por vezes formados numa tradição, pelo livro didático do terceiro grau, que conserva uma tradição de ciência, nos deparamos com o desafio, por vezes, de ensinar uma ciência diferente. Isso é um grande desafio para nós, enquanto professores. Quem gosta um pouco de entender isto, né, sugiro aqui em 3 artigos. Esses 2, um é do professor Roberto Nardi, que é conhecidíssimo aí na área também, da Unesp de Bauru. Ele tem um artigo de 2014 que mostra as memórias do ensino de ciências do Brasil. Ele conta essa perspectiva. O outro também, o professor Moreira, que também é muito conhecido, o professor Marco Antônio Moreira, né, da Teoria da Aprendizagem Significativa, que é aqui da URGS, e ele também traça um panorama sobre o ensino de física, que é um pouco, segue a tradição de todo o campo da educação em ciências. E ambos demarcam o pós-guerra, né, como um grande momento da educação em ciências no Brasil e no mundo. Um outro artigo é eu que escrevi com esse meu colega, ele vai me matar que eu botei essa foto. Depois vou ter que apagar a foto para botar aqui. Mas eu também fiz um, só que já está desatualizado, porque ele foi publicado em 2012. Mas ele conta um pouco sobre a história do ensino de ciências no Brasil. E ele faz um pouco desse apanhado que eu venho trazendo para vocês aqui. Tá? Então, eu sugiro aí para quem quer pegar datas, fatos, mais pontual, que procure esses artigos aí. A nossa tradição, principalmente a nossa tradição aí de resolver problemas e a nossa tradição de um ensino experimental, de laboratório, de ensino, focado em guias de laboratório, né? Quem de nós não teve aulas experimentais na sua graduação, recebia um roteirinho, né? De um passo a passo de como resolver, por mais que a gente recebesse material para manipular e tudo, mas isso é fruto desses grandes projetos que foram investidos principalmente pelos americanos, os ingleses também, mas chegou a nós no Brasil muito mais o PSSC de física e teve o equivalente em química e o equivalente em biologia, que ainda se mantém. Eu tenho os livros do PSSC, para mim, uma preciosidade aqui na minha prateleira, e quem tem é que não se desfaz, porque ainda a gente consegue entender alguns fenômenos físicos, ter algumas ideias de atividade a partir do que essa riqueza de material nos deu. Mas, ao mesmo tempo, ele nos trouxe uma visão mais dogmática da ciência, uma visão mais positivista da ciência. O objetivo dele era atrair pessoas para seguir carreira nessas áreas. Então, ele trazia o método científico como algo assim que predominava nas aulas de laboratório, ele trazia a resolução de problemas como algo muito presente, e ele não queria muitas discussões teóricas. Então, isso se contrapunha um pouco àquela tradição que a gente tinha de ensinar ciências e tal, lá do início do século. Mas, em compensação, ele vai muito ao encontro da visão de ciências que se tinha no início do século. Então, esses projetos aí, eles predominaram no Brasil. Tá? E formaram muito, talvez, dos nossos professores. Né?
Logo depois disso, ou como decorrência disso, surgiu muita dificuldade, porque ao mesmo tempo em que nós levávamos a resolução de problema como um carro-chefe para dentro da sala de aula, e aí principalmente a matemática e a física também, nós íamos nos deparar com alunos que tinham esta identificação em resolver problemas e o faziam com muita categoria. Mas na mesma proporção tinha muita dificuldade de aprendizagem. E aí nós começamos a trabalhar com esse conceito, dificuldade de aprendizagem. Mas da onde ela vem? Ela vem desta visão de que a ciência, ensinar ciências, ensinar matemática é resolver problemas. E esses problemas são difíceis de serem resolvidos. E aí as teorias de aprendizagem ganham muita força. Claro que primeiro, sempre começando com o velho e bom Piaget, né? Discutindo na matemática, discutindo na ciência, buscando auxiliar por meio das teorias de como nós podemos desenvolver estratégias de ensino que ajudem os alunos a aprender melhor. Mas lembrando que esse aprender era um aprender de ciências, ainda que hoje nós podemos até, de certa forma, questionar. Aí tem destaque o Ausubel, que no nosso campo entrou muito forte, principalmente no Brasil, né? O Brasil, ele assumiu, assim, quase que o status de sinônimo de ensinar física era apoiar na teoria da aprendizagem significativa, né? Do David Ausubel, ainda muito forte até hoje, principalmente aqui no Sul, pela presença do professor Marco Antônio Moreira, e o Vygotsky, né, que ganhou muita força, ressuscita agora com força, e tem embasado muito das discussões sobre aprendizagem e desenvolvimento. Essa obra do professor Marco Antônio Moreira é um pupurri dessas teorias, e que talvez é uma das obras mais usadas aí no Brasil para a gente ter uma ideia das diferentes teorias de aprendizagem, das diferentes compreensões que a psicologia estava nos auxiliando de como o sujeito aprende, como o sujeito constrói conhecimento. Mas isso só surge porque surgem as dificuldades para aprender. Então ele se tornou um tema muito forte. É o tema que eu pesquiso até hoje. Eu me agarrei nisso e para mim isso é extremamente desafiante enquanto pesquisa. Tentar entender como o sujeito aprende. Mas eu reconheço que existem outras questões que têm que ser pesquisada e que a comunidade tem que se preocupar com outras coisas. Então, aí nos anos 70 até os anos 80, é muito forte, né? Concepções alternativas, tudo isso, né? Aí depois nós entramos muito para as questões ambientais. O ensino de ciências tem que resolver, ou tem que ajudar as pessoas a compreender essas questões ambientais, que era trazida, e a gente viu a obra Primavera Silenciosa, que era trazida lá nos anos 50. Então, isso começa a entrar dentro do ensino, isso começa a nos levar em que o ensino de ciências tem que oportunizar para nós a cidadania, a democracia, o direito a todos. A tomada de decisão tem que ser consciente e nós temos que olhar para os problemas. Então, os problemas que estão no nosso entorno precisam ser trazidos para dentro da sala de aula. Aí os trabalhos do professor Denis Oikov nos ajudam muito, né? Os trabalhos do Paulo Freire, Denis Oikov aí, lendo a obra do Thomas Kuhn, olhando para as discussões do Paulo Freire, ele nos traz esse olhar para dentro do campo do ensino de ciências, da educação, hoje educação em ciências, de que nós precisamos, dentro da sala de aula, ajudar os alunos a resolver problemas que estão no seu entorno, né? E aí entra a questão do lixo, entra várias questões aí que passam a ser a tônica da vez, né, de pesquisa, tá? Tanto que principalmente biologia quase vira sinônimo de ciências ambientais. A biologia quase que se preocupa só com questões ambientais. Tamanho, assim, o quanto é forte no campo da educação em ciências as discussões sobre a destruição do planeta, né? E aí surge, então, o CTS, CTSA, alfabetização científica, todo mundo preocupado com isso. Destaque aí para o Aikenhead, né, do Canadá, o pai do CTS,
Né? E todos, né, claro, no Brasil a gente tem aí a influência freiriana, então tem o Enfoque, o movimento CTS, eu não pesquiso muito nessa área, mas ela teve uma força, e tem muita força muito grande ainda nas pesquisas, mas vem dos trabalhos discutidos pelo próprio Aikenhead, hoje já bebido pelas discussões freirianas. E a alfabetização científica, né, com marcos muito fortes aí, do Rudd, mas principalmente do Shen. Eu gosto muito de trabalhar com a visão desse físico americano, em que ele mostra que nós temos 3 possibilidades de alfabetização científica, e que em sala de aula nós devemos olhar para isso. Aquela alfabetização científica prática, que permite que a gente, no cotidiano, use os conhecimentos da ciência para resolver pequenos problemas, desde abrir um vidro, caminhar, trocar um pneu, coisas que são do nosso cotidiano, separar o lixo, coisas que estão presentes, para uma alfabetização cívica, que é esta que busca mudar, transformar o nosso ambiente, auxiliar na vida das pessoas, que nos permite tomar a decisão de usar ou não usar máscara, porque ela é uma questão social, para uma alfabetização cultural, que é aquela que não atinge a todos, porque não é todos que vão gostar da ciência. Que é o caso, por exemplo, da astronomia, de alguém se dedicar ou ter a astronomia como um hobby, né, um desafio intelectual. Então, ela nos mostra muito essas possibilidades de alfabetização científica e nos faz essa pergunta: será que como é que a gente trabalha isso em sala de aula, né? Com alguns querendo, né, com uma curiosidade e outros com outras curiosidades. Não sei, alguém levantou a mão, Cátia, se alguém quiser interromper. Josiane, você levantou a mão. Às vezes a gente... Eu às vezes me atrapalho nos Não, tudo bem, pode seguir, Cleci. Tá, se a Josiane quiser falar, ela me interrompe e fala tranquilamente. E tem um filósofo, doutor em física, tal, que é belga, mas que a gente trabalhou muito na França, tal, que é o Fourier, que trabalha com alfabetização científica e tecnológica e nos faz uma interlocução muito interessante com a interdisciplinaridade, exatamente porque ela estava muito vibrante, né, nos anos 60 na França. Então, são autores, né? Queria perguntar. São autores que nos ajudam a pensar um outro viés para o campo da educação em ciências, para o campo da educação científica. Se antes a gente estava olhando para as questões de dificuldade de aprendizagem, ou como diz o Vernon, né, os campos conceituais, o domínio dos conceitos da ciência pela ciência, agora a gente precisa ter um recorte e olhar aquilo que dialoga com a sociedade, aquilo que nós conseguimos visualizar no nosso cotidiano e que nos permite contribuir para a melhoria da vida em sociedade. Mas uma coisa não exclui a outra, né? São só questões de foco e de interesse e de pesquisa. Depois disso, a gente tem a interdisciplinaridade, né? No Brasil foi muito forte, é algo que, de tão complexo, ele não consegue vingar, né? Mas hoje, quando nós pensamos em educação em ciências, se a gente não pensar sob o ponto de vista do diálogo da própria ciência consigo mesmo, não é gaveta, física, química, mas é a ciência. O meu sonho é isso, o meu sonho é que eu tivesse ciências, mas que eu pudesse verdadeiramente... Eu tenho uma lacuna gigantesca em biologia, em química, e tenho trauma da biologia. Eu tenho tanto trauma que eu acabo tendo sempre orientandos, bons orientandos que eu consigo dialogar da biologia. Eu disse, isso é para mim verdadeiramente conseguir dar conta dessa minha dificuldade, porque eu consigo olhar para as coisas limitadamente pela física. Eu não consigo olhar pela ciência. E eu preciso olhar pela ciência. Como é difícil fazer isso. Então, como é difícil... Mas eu criei isso na cabeça do meu aluno. Eu criei essas gavetas na cabeça dele. E que, logicamente, porque eu também aprendi ciência a partir dessas gavetas. Então, a interdisciplinaridade é muito difícil. E mais ainda, então, se a gente vai dialogar com as humanidades, se a gente vai dialogar com outras áreas, né? E isso se mostra hoje, assim, muito importante. Mas também
já passou um pouco as pesquisas em interdisciplinaridade. A gente vai olhar as tendências hoje, a interdisciplinaridade não está no foco das pesquisas, dos eixos temáticos dos grandes eventos. Porque ela não é importante? Não é, gente. É porque nós não demos conta. É porque nós não conseguimos. Nós vamos buscar outras alternativas para, quem sabe, associar a interdisciplinar, porque ela, como foi proposta aí por Hilton Japiaçu, vamos pegar o território nacional, Ivani Fazenda, ou mesmo trazido pelo Piaget, é muito difícil. A gente não consegue dar conta disso, ou não conseguiu. Mais recentemente é olhar para a sustentabilidade, né? A ONU decretou isso, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, a Unesco tem apoiado, ela fala numa cidadania local e global, ela fala que hoje nós somos responsáveis por tudo e por todos, que nós temos uma responsabilidade muito grande e que nós temos que trabalhar a partir dessa perspectiva, né? E aí ela assinala a internacionalização, ou seja, os países desenvolvidos têm a obrigação de olhar também para os países em desenvolvimento e de dialogar com as pesquisas. Eu vi agora um edital que saiu, eu acho que saiu essa semana, do governo brasileiro, da instituição de centros de pesquisa que dialogam com outros centros de pesquisa fora do Brasil. É uma bela iniciativa. Nós vamos poder estabelecer interlocução com outras realidades e com outros exemplos que ocorrem fora do nosso país. E vamos poder levar o que nós fizemos aqui para outras experiências. Então, eu li rapidamente o edital, mas me acena como uma alternativa positiva, mas que provavelmente vai ficar restrito a alguns poucos aí. Mas, enfim, são iniciativas de diálogo entre as comunidades e que a sustentabilidade nos trouxe. Então, também a sustentabilidade. Mas depois, e aí eu uso esse artigo do professor Nathan Lima, que eu já falei para vocês, e que depois também vou retomar uma fala dele. Esse artigo dele, eu indico para todo mundo que queira discutir um pouco, que queira ter algumas reflexões sobre o que a pós-verdade nos traz. Esse movimento que teve tão forte aí, né, a partir final aí, nos anos 2020, porque quando começou a pandemia aí, nós tínhamos a pós-verdade muito forte. E o que ela trouxe, né? Ela enquanto um fenômeno político, um fenômeno de narrativas, um fenômeno que põe em disputa, né? E aí vem o título da fala dele, que eu gostei muito, que é Entre a Cruz e a Espada, que mostra de um lado, né, o vale tudo, a pós-verdade trouxe que tudo é verdade, né, qualquer coisa, depende de onde eu olhar, para o outro extremo, de outras pessoas defendendo uma ciência que volta a ser a ciência do início do século XX. A ciência com viés positivista nunca esteve tão forte, tão presente, como ela está agora, de novo, por conta dessas discussões de pós-verdade. Porque nós relativizamos, ou seja, nós estabelecemos a tal da curvatura da vara, né? Nós puxamos tanto para o lado de que não é só a ciência que tem verdade e tal, que acabou relativizando que tudo tem que ser aceito como verdade. Para o outro extremo, que é só a ciência que tem verdades. Então, esse artigo eu também indico para leitura sobre isso, que nos ajuda a compreender um pouco essas discussões. E para terminar esta fala, eu digo que hoje, 2024, que nós não podemos deixar de lado, e para mim o que nos valoriza enquanto pesquisadores, enquanto professores da área de educação em ciências, é que ao mesmo tempo que nós nos preocupamos com o desenvolvimento cognitivo, com a formação de conceitos, com o desenvolvimento intelectual do sujeito, nós nos preocupamos em resolver os problemas ambientais, sociais, que estão próximos a nós, mas, sobretudo, nós consideramos questões de gênero, de justiça social, de superação das desigualdades, da valorização dos grupos sociais, os saberes dos povos como ciência, a inclusão das minorias, os direitos humanos, e tudo isso, e poderia ter uma lista muito maior, que hoje, por vezes, se tratavam de campos que não dialogavam com a ciência, e hoje, se nós olharmos para os grandes periódicos,
Se nós olharmos para as teses que estão sendo produzidas, para as pesquisas, para o apoio financeiro dentro do campo da educação em ciências, a gente vai ver a presença dessas questões. Isso me alegra, isso mostra que nós estamos evoluindo, mas um evoluir não significa substituir. Não é só isso, ou olhar só para isso e esquecer o resto. As pesquisas podem ser feitas com diferentes ênfases, mas eu tenho que considerar todas elas. E essa talvez seja a tendência, vamos dizer assim, mais contemporânea que nós temos dentro do campo. Hoje o campo está direcionado a considerar isso. Mas eu reivindico que a gente não só considere isso. E aí também eu finalizo essa parte da minha fala dizendo que não se trata, e o professor Natan também terminou a fala dele dizendo, não se trata de convencer as pessoas de que isso é importante no ensino, de que isso é importante na pesquisa, de que isso é importante dentro da própria ciência, mas de sensibilizar elas e de elas mesmas tomarem consciência do quanto é importante eu considerar isso nas minhas pesquisas. E quanto é eu desenvolver esta cultura, este modo de pensar dentro da sala de aula, desde pequenas atitudes que eu tomo enquanto professor, a grandes temas que eu vou trazer para serem pesquisados pelos meus alunos, né? Mostrar que isso está presente. Eu trabalho com um tema que eu vou mostrar para vocês, que se chama metacognição, e eu sempre digo que não basta o professor querer fazer isso em sala de aula, ele tem que ser assim. Então, ao valorizar isso, eu preciso mostrar para o meu aluno, eu preciso mostrar para a minha banca, eu preciso mostrar no meu artigo que eu penso desta forma, que eu valorizo isso, que eu valorizo a ciência como uma forma de intervir na sociedade positivamente e de favorecer as minorias e de desenvolvimento de pensamento, né? Nós temos dialogado um pouco com isso, tanto sobre o ponto de vista dos produtos educacionais, no mestrado e no doutorado. A gente tem desenvolvido alguns produtos que dialogam com essas formas de pensar a educação em ciências, quanto no programa acadêmico, que é de educação, na linha que eu atuo. Então, tanto em um programa quanto em outro programa, a gente tem se debruçado um pouco a pensar sobre isso, a pensar sobre o nosso papel de pesquisador e de professor. E eu convido vocês, né, a conhecer o nosso grupo, a gente se reúne no sábado de manhã, muitos deles estão aqui presentes. Nós temos integrantes de Rondônia, porque há um tempo atrás a gente fez um Minter em Rondônia, né, parceria com o governo do estado, e muitos continuam a nos prestigiar, participando, né, das reuniões do grupo. Nós temos um doutorando, que é da região, e de vocês, e dizer que esse diálogo com a comunidade, as telinhas nos oportunizaram, né? E convido a todos, porque as nossas reuniões são virtuais, né? A cada 15 dias, no sábado de manhã. Não é uma boa sábado de manhã, mas enfim, é o horário do grupo, né? Para finalizar, bom, o grupo integra uma rede internacional, né, de ensino de ciências, então a gente tem muito a visão, principalmente da América Latina, e é interessantíssimo a gente olhar qual é a visão de educação em ciências da América Latina, né? Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo que mostrou assim como países como a Colômbia, por exemplo, são preocupados com questões socioambientais, como isso está impregnado na legislação, como isso está muito presente nos documentos oficiais dele. Em países como o Chile, por exemplo, como a filosofia da ciência, a história da ciência se mostra presente. Como o Brasil traz nos documentos a preocupação com a educação em saúde, que não está presente em outros países. Então, como é interessante a gente olhar como cada país se organiza, olha, pensa, pesquisa a educação em ciências, porque o campo é gigantesco. Então, a interlocução aí se torna muito importante, né? O nosso grupo tem pesquisa e tem olhado, tem eu e um colega que também atua nos 2 programas, também trabalha nos mesmos temas, mas no grupo tem outros pesquisadores de outras instituições, né?
mas agrega basicamente os nossos mestrandos e doutorandos, e o que a gente pesquisa, claro, sobretudo a metacognição, né, que é aí onde eu me debruço mais, e o meu colega sobre teorias de aprendizagem significativa. Mas a gente tem pesquisado muito intervenções. A gente trabalha, e é da nossa natureza, tanto no acadêmico quanto no profissional, pensar em sequências didáticas, em propostas didáticas, em intervenção didática. Da educação infantil ao ensino superior. É pensar como nós podemos... Acho que essa é a nossa natureza também profissional, e isso está meio que enraigado na gente, que é como nós podemos melhorar a sala de aula, melhorar o campo por meio de ações diretamente ligadas em sala de aula. Não que outras não sejam importantes de pesquisar, longe de mim. Outras questões são tão importantes quanto no campo da educação. Mas nós olhamos, e a educação em ciências precisa que a gente faça isso, olhar para dentro da sala de aula. E agora muito embebido na questão da formação humana, né? Aí a metacognição, né, trazer um pouquinho dessa questão da reflexão do sujeito e mostrar que mesmo assim nós temos pesquisas que ainda estão na individualidade do sujeito, estão ainda pensando no sujeito, e são importantes de serem desenvolvidas. Aí tem alguns produtos educacionais, a Caroline Guide, inclusive estava aí, que tem isso é um produto educacional, né? Apoio para resolução de problemas em física, um guia para leituras, para desenvolver leituras de texto, apoiado na metacognição, e um livro que a gente fala um pouco sobre metacognição. Né? Estão todos disponíveis free, só acessar, baixar. Um dia talvez a gente se encontre falando sobre esse tema, mas hoje só dá o gostinho. Aqui, o que mais recentemente a gente tem trabalhado, que é a formulação de perguntas pelos alunos, né? Isso é fundamental, né? Que a gente trabalhe a dúvida, a pergunta, a liberdade, né, do aluno poder nos questionar, poder dialogar com nós, poder trazer perguntas, saber fazer boas perguntas. Paulo Freire nos dizia isso, né? O segredo é as perguntas, então saber fazer boas perguntas. Eu, quando eu vou para alguma atividade dessas, presencial, a minha logística de fala é diferente. Eu começo por perguntas que são feitas por quem está participando. Claro que no virtual eu ainda não me dou muito bem com essa tecnologia para conseguir fazer isso no Meet. Mas no presencial, essa dinâmica de perguntas, ela é riquíssima. Por vezes ela muda totalmente a fala da gente. Porque é as perguntas que geram novas perguntas e que levam a perguntas que faz com que a gente consiga atingir mais pessoas. E eu acho que isso em sala de aula também ajuda aos alunos. Desde os pequenininhos que já fazem pergunta por si só, né? Nem precisamos pedir para eles fazerem pergunta. Aos grandes que não perguntam. Como vocês que não me perguntam nada. Gente, me sigam nas redes sociais. Eu tenho uns 10 seguidores. Depois de hoje, eu vou ter uns 11, 12 seguidores. Não, mas a questão de acompanhar, né, o nosso grupo, enfim, eu já estive mais presente nas redes sociais, só que eu esse ano estou atropelada, assim, que eu não estou conseguindo me acompanhar muito, mas eu deixo o meu e-mail para materiais, para dúvidas, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Chega no sábado, no domingo ali, eu vou revisar meus e-mails e aí eu retomo isso no sentido de não deixar quem destinou um tempo para escrever para mim sem resposta. Então, ali eu respondo, o que eu tiver de disponível de material, eu compartilho. Sempre foi. Gente, muito obrigado. Obrigado por terem me ouvido. Eu que agradeço, Cleci. Obrigado por essa abertura aqui, porque no chat já estavam pedindo o material, né, o link, as referências, né? Então, pessoal, vamos lá para as perguntas, né? Abrindo a lista agora, como a professora disse. Pequenininhos perguntam o tempo todo, né? O que é isso? O que é? O que é? O que é? Por quê? Por quê? Por quê? Então, agora, os nossos queridos mestres... Sabe, Cleci, eu estava conversando com alguns colegas docentes
Nós aqui no nosso mestrado não temos nenhum doutor em ensino, nenhum mestre em ensino. E quando nós começamos esse programa, nós começamos a discutir o que é um mestre em ensino, né? Quem é esse profissional, quem é esse mestre que nós vamos aqui contribuir para formar? E é uma preocupação bastante grande, né? A pessoa vai ter um título de mestre em ensino, doutor em ensino. É uma responsabilidade muito grande, né? E com todos esses desafios que nós vamos vendo ao longo do caminho. Então, essa é uma coisa que nós não sabemos ainda quem é esse profissional, né? Quem é esse professor? Nós vamos começar a ver agora, né, com esses discentes que tornam egressos, e qual vai ser a partir, depois que eles se formam, 5 anos depois de formados, né, é que a gente vai ver o amadurecimento de quem eles são, né, quem são, como foram, o que significa ser mestre em ensino. Então, é uma coisa muito nova para a gente. Qual o impacto do nosso programa, né, nessa comunidade onde eles estão, né? Exatamente. Isso é muito importante. Joelma, está inscrita? É um comentário que eu quero fazer. Quando a professora Cleci abriu lá, né, os slides com aquela imagem, né, do desmatamento, e fala assim, o Rio Grande do Sul já não tem muita coisa para desmatar mais, né, Rondônia. Aí eu me preocupo, porque quando eu faço paralelo do processo histórico, de como aconteceu o desmatamento, possivelmente no Rio Grande do Sul, no Nordeste, onde eu vim, no estado de Pernambuco, e eu comparo com o que acontece hoje em Rondônia, eu vejo assim que o de Rondônia e de outros estados ainda aqui da região norte, ele é bem mais preocupante, porque ele é mais rápido, porque ela acontece com a questão do motosserra, diferente dos outros estados mais antigos, que ainda foi a base do machado, né? E quando a gente apresenta uma imagem como aquela, a princípio a gente tende a só pensar assim, cortaram árvores. Mas quando a gente trabalha com a criança ou com o adolescente, e aí a gente pergunta assim, e as árvores abrigam o quê? Eles começam a se questionar e verificam o quanto de vidas que se perde quando a gente derruba uma árvore, né? E quão esse prejuízo é para a humanidade de um modo geral. Eu lembro que em 2019, as fumaças aqui, né, da queimada da Amazônia, a fumaça chegou a São Paulo, né? E no mês de agosto, e quando eu trato isso com os meus alunos, que eu trabalho tanto com educação infantil, Fundamental 1 também, e eles falam, nossa, professora, mas como que a nossa fumaça chegou lá? Então, assim, para ver essa questão da dimensão, de quanto que esses problemas começam aqui local e o peso que ele tem, né, se torna global. A outra questão é com a questão da produção de alimentos, né? A gente fala tanto assim, tem muita fome no nosso país, no Brasil e no mundo. Aí a gente vê assim, são lados opostos, né? Porque o tanto que falta de alimento para algumas pessoas, a gente vê ao lado da questão também do desperdício, o quanto de alimentos que se perdem, né, nos grandes centros que negociam com essa alimentação, e eu sempre trago essa discussão, até na nossa casa, né, o quanto de alimento, isso é falta do quê? De um planejamento, né, que a gente não tem essa noção e acaba estragando, e quando a gente estraga a comida, a gente está estragando também alimento, desperdiçando. E essa questão também da ciência engavetada, né? Eu sempre digo assim que tem muito a ver com o nosso processo de formação. Eu trabalho na educação desde 98 e sempre questionava, quando tinha as nossas formações, por que tinha formação professor de biologia, professor separado de química, de física, quando a gente são áreas que se conversam tanto e a gente fazia esse planejamento separado. Né? E é uma coisa assim que é uma luta para você conseguir mudar isso aí, né? Para que a gente possa ter essa visão de que são ciências que se conversam o tempo todo, não só química, biologia
e a física, mas com outras também. Eu falo que para mim foi um momento muito bom quando eu tive a possibilidade esse ano de pagar uma disciplina como aluna especial no curso de mestrado. E quando eu cheguei lá, eu achei assim de uma riqueza tão grande, mas aí eu fui perceber por que tinha tanta riqueza. Porque lá não tinha só professores de biologia, tinha professores de biologia, de química, da agronomia, de pedagogia, de língua portuguesa. Então, assim, por isso que as discussões foram tão ricas. Era esse o meu comentário. Nossa, Joelma, que linda a tua fala, que maravilha te ouvir, né? E eu imagino, assim, o quanto que os alunos avançam tendo você como professora, né? O quanto que os alunos aprendem, o quanto que os alunos se transformam, né? A partir desse teu olhar, né? Eu acho isso fantástico. Eu tinha uma imagem, agora quando tu falou, eu acho que eu me perdi na hora de montar os slides ali, que mostrava essa questão da fome, as duas realidades, né? Uma foto no Rio de Janeiro, né? Com um morro, agora eu não vou lembrar o nome lá, e um bairro extremamente rico, né? Então, o rico com uma mesa farta, uma abundância de comida que as pessoas que estão ali não comeriam aquilo, acho que numa semana, né? E pela janela olhando, né, as crianças que, por certo, né, conseguem fazer uma refeição às vezes na escola. E ali, do lado, fisicamente do lado, né? A pessoa comendo aqui, olhando na janela e as crianças ali. E aquela foto, para mim, é muito impactante, né? Porque é a desigualdade. Né? Então, a gente discutir isso até para que os nossos filhos, os nossos alunos, valorizem o que eles têm. Valorizem a oportunidade que eles estão tendo, desde a alimentação, desde as condições que eles têm, né? Então, eu acho que isso também faz parte da nossa aula de ciências. Nós não podemos dizer que isso não faz parte da nossa... Isso faz parte do nosso ser professor. Então, nós precisamos trazer a discussão ao mesmo tempo que nós estamos trazendo os conceitos que fazem parte da nossa área, né? Então, eu acho isso fantástico, né? Acho que isso e mostrar o alcance que tem, né? A Raquel estava aqui conosco, eu não sei se ela está ainda, que era uma orientanda minha de doutorado. No mestrado, ela fez um trabalho, uma sequência didática com crianças de 5º ano. Está, né, a Raquel? Está aí, né? A Raquel fez um trabalho mostrando as queimadas para as crianças, né? Crianças de 10 anos, 9, 10 anos. Como elas se chocaram com o que elas ficaram sabendo dos efeitos da queimada, que para elas a queimada era algo positivo, porque na casa deles, na família deles, é dito que isso é positivo. E a Raquel discutiu com eles, mas também você entra num conflito, né, entre o que a família está discutindo e o que a escola está discutindo. Então, é somente com muita habilidade, com muito tato, com, né, muito domínio de classe ali, é que você consegue dizer para eles, vamos refletir um pouquinho. Né? Vamos refletir um pouquinho. Isso é muito, muito, muito interessante, Cleci, o choque da escola com a família, né? Então, nós estamos numa região aqui, que é uma região onde tudo está em desenvolvimento, né? Como foi dito, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, os imigrantes tinham ferramentas básicas e a mão de obra eram os filhos, né? E aí a experiência de todos esses imigrantes, quando chega num estado como Rondônia, né, vem com conhecimento, com maquinário, com tecnologia, então as coisas são mais rápidas. Hoje as derrubadas aqui são com 2 máquinas, uma de cada lado, e uma grande corrente no meio, então são muitos hectares derrubados com muita rapidez, mas muita rapidez mesmo. É inimaginável, né? Isso nos estados do Sul. E aí a escola, ela vem falando, né, uma coisa que é muito diferente. E um dos pontos que a gente consegue ver bem rápido com os alunos, né, do fundamental e do médio também, no médio eles já estão adolescentes, eles já estão, assim, querendo ser adultos, né, tem toda aquela coisa do quem eu já sou, né, uma vontade muito rápida de ser adulto. E ali entra a questão do consumo, né, eles consomem demais, muita roupa, muitos calçados,
a roupa para uma nova festa, uma festa diferente, e agora que tem que expor todas as roupas no Instagram, né? Todas as festas, todas as fotos, todas as selfies. Então, assim, fica naquela loucura do consumo, enquanto outros colegas não têm condições de ter o mesmo consumo. Quando entra a ciência discutindo sobre a natureza e o uso da natureza para a nossa manutenção da família, entra um conflito muito forte entre a riqueza e a pobreza. E o que você possui, né? E quando você não possui, isso abate a estima dessas crianças, desses alunos. Isso impacta na estima deles e como eles se veem como seres humanos, como cidadãos. Então, assim, todas as ciências precisam, de fato, estarem em conexão para ajudar esse aluno, inclusive, a se fortalecer enquanto pessoa e dizer: eu sou, eu não preciso ter para ser, né? E entender que a felicidade não advém de ter um guarda-roupa, que não é nem um guarda-roupa, né? É um closet, né? Guarda-roupa é uma coisa muito, muito de pobre, né? A gente tem guarda-roupa, mas, enfim, né? Eles querem ter um closet, e às vezes com, por exemplo, 150 pares de calçado. Ok, maravilha, né? Uma coleção. Mas, na prática, esses calçados, né? Todos vocês sabem que ele não vai funcionar para seu uso. Porque se ele ficar lá 2 ou 3 anos, né? A cola dele ele vai esfarelar sozinho, sem ninguém mexer nele, né? Ele não tem alta duração. Então, assim, é um consumo pouco inteligente, né? Nada inteligente. Só que é um consumo de status. Então, a ciência precisa combater esse status que está totalmente desfavorável a que essas crianças, esses alunos, sejam felizes. A ciência precisa contribuir para a felicidade do ser humano e não para o aprisionamento do ser humano num consumo violento, desnecessário e que aprisiona as pessoas nos boletos. Tem tantas brincadeiras sobre boleto, né? Mas, assim, não são brincadeiras. Os boletos são uma destruição da força de trabalho da pessoa. Ela trabalha uma quantidade de horas que ela suporta trabalhar, ela ganha um rendimento que não vai ser além daquilo durante todo o longo da vida dela, vai ser o mesmo, e aí ela se aprisiona, né, numa coisa desnecessária. Então, assim, a educação científica, né, a alfabetização científica, de fato, precisa contribuir mais com a realidade das crianças. E eu estou falando disso porque eu não tive isso. Né? Década de 70 e 80, o meu ensino, a minha educação foi em caixinhas. A caixinha da aula de química, a caixinha da aula de física, a caixinha da aula de biologia, e a gente odiava todas elas. Porque eram só fórmulas, repetições, decorar, passar, ser aprovado, e lá em casa era outra coisa, outra vida, outro mundo, né? O mundo da escola não tinha relação nenhuma com o mundo da família, da casa, né? E agora não. Agora eu tenho os nossos mestrandos, né? Eu fico maravilhada. Tem a Grace aqui, que inclusive é bióloga, e eu olho, meu Deus, se eu tivesse uma professora assim. Eu queria ser aluna de todos os nossos mestrandos, né? Eles são fantásticos, né? Kátia, antes de passar ali, eu vou interromper só para te dizer uma coisa. Eu já falei para vocês, né? Eu acompanho muito futebol. E eu fiquei indignada com um jogador, que não vou dar o nome de jogador, mas está em ascensão no Brasil agora, né? Em alta, né? O mais cotado aí. Mas a questão de 2 anos atrás, ele tinha muita dificuldade para chegar no estádio. E hoje ele ganha milhões. Então, em 2 anos, ele mudou radicalmente de um extremo ao outro. E ele chora cada vez que ele fala da situação dele, da dificuldade que ele passou e tal. Mas numa entrevista, ele disse o seguinte: eu não repito roupa. Eu tenho tanta roupa que eu não repito roupa. Como que um jogador de futebol que influencia a nova geração, que influencia as pessoas, que as pessoas diz uma bobagem destas, do consumo, de que ele compra, ele gasta, a ponto dele não repetir, de usar cada peça, cada coisa que ele tem uma vez só.
Então, olha o que nós estamos plantando, que era isso que a Kátia estava falando, né? Nem ele que vivenciou duas realidades conseguiu perceber, né, um desfavor social que ele está fazendo ao falar uma bobagem dessas para os jovens, né? Mas desculpe te interromper, aí tinha gente com a mão ali. Não, tá perfeito. Eu acho que tem muitos jovens descontribuindo para a formação da educação, né? Com essa internet, né? A gente ainda não tem uma educação adequada para ter uma crítica, né? Para olhar para a internet. Então, os nossos jovens vão e são mais ainda afrontados. E isso vem de uma realidade de quando a gente é criança. Quando você olha para uma criança e pergunta o que você vai ser quando crescer, né? A ideia de ser bem-sucedido é consumir, ter casas, carros, roupas, calçados. Não é uma ideia de saber plantar o seu alimento, saber ter plantas medicinais em casa, ter conhecimentos para ser autônomo, independente, ter liberdade, né? Conhecimentos para ser autônomo, para a sua liberdade, né? Hoje você é dependente de farmácia, você é dependente de supermercado, você é dependente de tudo, né? Então, hoje nós temos uma realidade que as pessoas não sabem plantar um pé de cebolinha, mas podem ser muito bem-sucedidas na vida e acharem, ok, eu venci na vida, entende? Então, o nosso discurso, ele vem desde a infância, realmente, né? Eu vou deixar o resto do pessoal falar, já falei muito. O Derville levantou a mão e tinha mais alguém também na fila. Derville, fica à vontade. Oi, boa noite, tudo bem? O prof. Eclesi, muito boa a sua apresentação, gostei bastante da forma com que você elencou a situação aí da ciência, né? Eu queria só pontuar três assuntos, assim, que seria a visão holística da ciência e essa questão de tudo estar interligado, e a outra questão seria de uma formação que eu participei recentemente com os professores municipais. Sobre a visão holística da ciência, a gente fica num conflito muito grande na pós-modernidade, pelo fato que antigamente, se você conseguir, quando eu falo antigamente, não vamos voltar muito, porque já estão me chamando de antigo, eu com 40 anos, então eu estou fazendo do estado, então, falando então, digamos, nas décadas de 80, 70, 80, você lendo 2, 3 livros, digamos, sobre a ciência, sobre a física, ou, digamos, dominando o assunto da matemática, você era o cara. Hoje em dia, então, você já está meio... Mesmo que você fosse em sala de aula para resolver problemas, você, digamos, tinha essa questão de motivação, não, vou resolver porque futuramente eu vou precisar. E eu trabalhei um pouco na parte da manutenção eletrônica, e a minha maior tristeza no final do dia, da expediente de trabalho, é eu saber que não arrumei nenhuma coisa. Aquilo me preocupava. Eu saía de casa para resolver problema. Então, aí eu fui fazer os cursos técnicos, né, na área de elétrica e também na área de eletromecânica, na parte da mecânica. E eu achei muito interessante quando você trabalha com uma formação que ela tem uma visão geral. O mundo é tão grande que você não consegue abranger tudo. Mas também tem um outro lado que se torna precário quando você fraciona tudo e deixa tudo em caixinha. Aí eu vou dar agora um outro salto assim para falar da questão dos professores. Eu fazendo o estágio 3 de docência no ensino médio, eu percebo que tem uma grande carência entre os professores de trabalhar com um assunto interdisciplinar. Então, eles têm essa facilidade assim, de trabalhar aquilo que eles foram formados. Ou seja, se for formado em física, eles trabalham somente na física. Se for formado em geografia, só geografia. Pergunta alguma coisa de história, isso aí é com outro professor. Dentro da sala de aula isso ocorre, é muito comum. Então, e aí numa sala de aula, onde você tem ensino médio, ninguém sabe o futuro, ou mesmo tendo um projeto pessoal de vida que cada um tem, cada qual atira para um lado, cada qual pensa uma coisa. Então, alguém vai se amarrar mais na química, outro vai se amarrar mais na física, outro na biologia, outro na filosofia, outro na sociologia, que filosofia, sociologia e língua portuguesa é o mínimo de interesse que a gente percebe que tem, e para, digamos assim, tentando driblar a situação, e vão formando dentro deles a formação de gavetinha.
Aí cada qual, não, isso vai me interessando, não vai me interessando, e vai indo. E a gente percebe mesmo na questão agora, partindo para o lado da natureza, que tudo está interligado. Como você comentou, o problema de física hoje em dia, tem que resolver o problema lá de casa, trocar um pneu de carro, tem que trocar digamos assim, até uma torneira, ou passar uma fita isolante num fio, e você vai lá nas aulas de física, você entende no ensino médio como que se faz. Mas porque, digamos, mais tarde, se você for trabalhar numa empresa, você vai ter que fazer um curso técnico somente específico naquela área, porque aquele conhecimento que você adquiriu no ensino médio, ele se torna insignificante. E aí a pessoa acaba, digamos, desperdiçando tempo. E voltando à questão da biologia, natureza, as coisas, a gente sabe que na América Latina está muito forte essa questão de estar tudo interligado, né? A gente tentar se relacionar com tudo e com todos. Mas a gente tem uma barreira muito grande, assim, que você parte para o individualismo também, né? Você não consegue fazer aquela prática de você conseguir que todos consiga, digamos assim, ter essa visão holística, né? Esse interesse holístico. E sobre a formação, só para sintetizar aí, a formação eu achei muito interessante, que foi uma formação que eu caí de paraquedas naquela formação, mas eu vi muito, porque eu fiz o estágio numa escola municipal, e daí eles falaram, os professores vão ter formação. Eu disse, tá, então eu vou lá ver o que esses professores falam na formação. Aí fui lá. Achei muito interessante, porque daí ele trabalhou, o assunto era relações etnorraciais. E quando a gente trabalha, então, tipo, as diferentes culturas. Teve uma prova recente do Enem que colocou lá que o desafio tem uma sarge lá, um professor na sala de aula, uma árvore no fundo e um monte de animais, todos os tipos de animais, elefante, macaco, cobra, peixe, tal. Eu acho que todos vocês já devem ter visto essa frase. E dizia assim, a prova de hoje é subir na árvore. E aí você diz, quem que vai conseguir subir na árvore? Aí você já começa a fazer digamos, em vez de fazer uma educação inclusiva, você faz uma educação exclusiva. Você coloca tudo no mesmo panelão e diz, não, aqui vai ser formatado tudo assim, tudo numa forminha e tal, vai ter que ser tudo padrãozinho. E aí, no final, ele colocou a diferença lá da igualdade e da equidade, que cai num problema ali que a prof estava comentando a respeito de quem tem muito e o outro extremo tem muito pouco. E também no exemplo que a senhora deu a respeito dos ricaços, que pela janela eles olham o pobre lá, a criança que talvez consiga ter uma alimentação no dia. Então, digamos, é uma linha muito tênue, eu vejo assim, você conseguir conciliar, digamos assim, a visão holística da ciência. Mas é um desafio muito grande para a gente que está na formação, principalmente quando a gente usa aqueles slogans, a juventude é o futuro da nossa sociedade. E hoje eu trabalhei sobre o projeto de vida, segundo ano e primeiro ano. E aí eu pedi assim para eles, qual que é teu projeto de vida? Não sei, daqui 3 meses, 6 meses, ninguém sabia, 8 meses. Então, daí nem comecei a falar em ano, porque tipo, não sei aquelas expectativas. Não, daqui 5 anos eu quero ter meu carro, quero ter minha moto, quero ter isso. Tipo, pelo menos a visão capitalista, né? De você ter meu sapato, ter minha botina. Não, fica tudo... não sei. Vai saber lá, nem sei se eu tô vivo. Tipo, é uma coisa... Ou eu saí de lá num choque e disse, nossa... Aí tinha essa sarge da igualdade e da equidade para eles. E que decisão eles iam tomar, qual que seria a prova certa para aplicar. Tipo, a dificuldade é muito grande do pensamento. Ou eu saí de lá e disse, nossa, será que eu estou num lugar mesmo para, digamos, despertar essa curiosidade deles, digamos, começar a refletir sobre a organização social. E daí você sai, 2 minutinhos eles parados, já pega os celulares e a maioria fica jogando. Um jogo lá que na minha fase, assim, vai uns 6 meses para eu conseguir entender como que se joga, porque eu achei bem complicado. Mas foi muito interessante, assim, a forma com que você abordou o assunto, e eu vejo, assim, essa grande dificuldade na carreira educacional, pelo menos na forma, assim, que a gente tem de transmitir os conteúdos. A gente vai criando lacuna nas pessoas que passam pela mão da gente, talvez umas lacunas mais fortes do que aquelas que a gente recebeu na nossa infância. Então, teria que ter todo um caminho, assim,
você ir, digamos, pontuando muitas coisas, porque é muito assunto em pouco tempo, né? Muito obrigado aí por Obrigada, Derville. pensamento. Muito obrigada, Derville. Eu vou passar a palavra para a professora Cleci, porque esse assunto é bastante longo, né? Mas a professora tem um compromisso daqui a pouquinho, então eu vou passar para a professora, e não vai ser a única vez que ela vai participar com a gente, né? Quando ela tiver um tempinho livre, a gente chama de novo, e vamos continuar, porque são muitos desafios, né? Cleci, fica à Isso, vontade. com certeza, Kátia, assim, um tema muito instigante, obrigado pela fala, Dervillei, né? Deve ter pronunciado errado, né? Desculpe. É Derville. Derville, isso, Derville. Nada como a gente ouvir, né? Aí a gente consegue acertar. Muito, muito bom. Tu traz um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje, que é a falta de perspectiva do jovem, né, gente? O jovem não consegue visualizar amanhã. Isso não é X, Y, Z, né, gente? Isso é quase que todos eles não têm uma perspectiva, eles são totalmente diferentes da nossa geração, mesmo de gerações passadas. Isso eu acho que é um grande desafio também para nós, né? Para nós também levarmos essa discussão do papel deles na sociedade. Por que eles estão na sociedade? Qual é o papel deles? E esses nossos alunos, eu sempre brinco porque eu já cheguei nessa fase. E eu brinco, mas é uma grande verdade. Os nossos alunos, gente, são aqueles que vão administrar, gerenciar a cidade amanhã. Hoje, os meus alunos são o cara que está na prefeitura, é o médico, eu vou no médico, ele diz, tu foi minha professora, eu vou no dentista, eu vou lá no advogado, eu vou numa repartição pública. São pessoas que passaram por mim na sua fase de formação, no meu caso, no ensino médio. Então, como é legal eu olhar para eles e dizer, eu contribuí de alguma forma para que essa pessoa agora está dando retorno, porque ela está fazendo um diagnóstico, está me atendendo, está resolvendo um problema meu, me ajudando e tal. Claro que tem aqueles que a gente, né, pensa, meu Deus, como eu contribuí, né, para esses aí, mas pessoas que estão um pouco mais de dificuldade de entender a sociedade. Mas a gente exerce um papel muito forte, muito importante enquanto professores, isso que eu queria dizer. E alertá-los do papel deles na sociedade é algo que antes era meio que natural, agora é mais um desafio para nós, professores, e desafio para nós como pais, como professores, né? Mostrar que eles fazem parte desta sociedade. E como tal, eles precisam dar a contribuição deles. É como a gente brinca com os pesquisadores, né? Todos nós devemos publicar artigos, porque nós temos que dar a nossa contribuição para o campo. Nós fizemos uma pesquisa de mestrado, de doutorado, nós temos que divulgar essa pesquisa. É um compromisso social nosso com a academia, com os nossos pares. E os jovens também, eles têm um compromisso social, eles estão passando pela sociedade. Então, isso mas conscientização não é algo muito fácil. Gente, eu quero agradecer, eu quero pedir desculpas por ter que me retirar, que nós estamos numa época de inscrições no processo seletivo. Então, tá, assim, uma demanda muito grande por informações, né, sobre as inscrições, e vai fechar, e eu, como coordenadora, preciso dar essa resposta a eles. Então, assim, muito, muito obrigado, eu quero plantar uma sementinha, né, e dizer para vocês assim que o trabalho que vocês fazem na escola e esse tempo que vocês estão se dedicando de voltar à universidade para dar continuidade ao processo de vocês é que faz a diferença na educação brasileira. É o que faz a diferença na educação. Vocês são professores diferenciados, porque vocês estão tirando o tempo de vocês para se formar e para melhorar a ação de vocês. Tá? Pensem sempre nisso. Então, é nosso papel, eu como professora da universidade, eu como pesquisadora, é meu papel vir nesses espaços. Eu tenho certeza que a Kátia pensa, que a Francis pensa, todos pensam dessa forma, de nós podermos dar uma retribuição para vocês que estão todo dia lá na escola. Então, contem comigo sempre, tá? O que precisarem, assim, a ideia que tiverem, trocar uma ideia, podem me mandar, porque
é a nossa maneira de chegar mais próximo daquele que é o nosso fim maior, que é a educação. Então, muito obrigado, bons trabalhos, né? Tô louca para ver depois. Kátia, me conta aí os trabalhos que vão surgir aqui, que linha que vão seguir aqui, vai ter trabalho em que tendências aí que vão ser esses produtos, essas dissertações, né? Que vão estar presentes no programa. Novos professores, novos mestres de ensino que vão ser incríveis e que não vão causar trauma, né, nos alunos que vão odiar a física ou detestar a matemática. Então, esse é o nosso objetivo, né? Alunos que vão se apaixonar pela ciência, esse é o nosso objetivo sempre. Trazer para a educação novas formas de ensino que maravilhem, que deixem as pessoas espantadas, como falava o Bauman, né? Bauman não, desculpa, agora esqueci o nome, deu branco. Faz parte. Deixar as pessoas espantadas, né, com a aprendizagem, com aquilo que estão aprendendo em ciências. E ciências é fascinante, né? Ciências é uma coisa que é fascinante por si só. A gente só precisa levar ao jovem como ela é fascinante, não levar a versão chata dela, né? Difícil. Então, vai ser muito legal. Eu tenho fé no nosso futuro que vamos ter profissionais interessantes e o ensino vai melhorar bastante. Muito obrigada a todos vocês, professora Franciele, professora Maria Rosângela, obrigada pelo apoio. Obrigada, pessoal da Educação do Campo, que está aqui da graduação, mestrandos do PGCN, egressos, os alunos também da professora Cleci, prazer conhecê-los todos, e as portas aqui estão sempre abertas para todos vocês. Nos vemos na próxima palestra. Até já. Obrigada, Kátia. Abraço a todos, gente.